e ao ICOS, né, por essa iniciativa, esse poder ver, né, e entender as experiências britânicas na questão de saúde digital é muito importante para nós. Poder compartilhar essas experiências nos ajuda a construir um projeto melhor, né? E eu queria muito agradecer a presença aqui dos nossos palestrantes britânicos, Minal Bakai, que é diretora clínica nacional para atenção primária do NHS, o Dr. Loy Lobo, presidente da Digital Health Council of Royal Society of Medicine, e o professor Carlos Carvalho, que é titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o professor Rubens Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina, e o Dr. Francisco Balestrin, presidente do CINDHOSP, que vão comentar a sessão. Tenho certeza que nós todos vamos aprender muito, e passo a palavra agora ao Dr. Balestrin para conduzir essa sessão. Por favor, Balestrin. Bem, muito bom dia a todos. Agradeço muito a oportunidade. Quero dizer que esta é uma das atividades muito interessantes que nós fazemos aqui, junto com o ICOS, né? O ICOS, que tem uma posição inovadora e de discussão da cadeia de saúde no nosso país, e tem, assim, atuações e atividades que são muito instigantes e que nos levam a momentos muito interessantes de discussão. Claro, o governo britânico sempre conosco, já tive oportunidade em outras instituições de ter atividade com eles, e quero dizer que hoje, particularmente para mim, essa discussão, eu tenho até um interesse pessoal, porque tenho uma filha que estuda no Reino Unido. Ela estuda em St. Andrews, na Escócia, e, claro, tudo aquilo que houver de improvement no sistema de saúde inglês me interessa, não só do seu ponto de vista de entendimento geral, mas também tem um certo interesse familiar. Então, tenho certeza que nós vamos ter uma boa discussão aqui. Vamos iniciar, então, com a apresentação da doutora Minal Bakai, que é diretora clínica nacional de atenção primária digital do NHS da Inglaterra e do NHS Improvement. Por favor, doutora Minal, o palco é seu. Muito obrigado. Thank you, and thank you very much for having me. I'm just going to get the slide. Falando para vocês hoje, vou compartilhar a minha tela, espero que vocês consigam enxergar a minha apresentação. Então, novamente, olá a todos, eu sou uma diretora de unidade de atenção básica em Londres e também diretora clínica da atenção básica para a NHS na Inglaterra. E vou falar sobre a resposta de saúde digital à Covid-19 no NHS. Em resposta à pandemia, todas as unidades de atenção básica foram encorajadas a adotar um mecanismo de triagem e diagnóstico para pacientes, para minimizar a exposição dos pacientes em risco à Covid. Então, isso é feito junto com a triagem dos pacientes, estabelecemos um sistema de consultas online e via vídeo. Também adotamos práticas de aquisição rápida para os sistemas as unidades que não tinham um sistema de atendimento online, simplificando os contratos e os processos para unidades, para em poucos dias poderem fazer essa aquisição. Também apoiamos as unidades nessas contratações para que contratos robustos fossem firmados e de maneira ágil. Claro que isso foi uma resposta adaptativa a uma transformação repentina. E tudo isso
foi tratado de maneira conjunta a times que tratavam as demandas de cada região coletivamente e traçavam os melhores planos de ação. Devido ao ritmo acelerado de mudança, tivemos que criar novas abordagens. E atualmente estamos fazendo uma avaliação em nível nacional para entender qual é o impacto dessa triagem e para apoiar a melhoria dessas práticas em resposta à pandemia de Covid-19. Então, essa explicação inicial é algo que eu gosto de apresentar quando falo do Total Triage, que é essa triagem em resposta à Covid-19. Nós temos uma abordagem multimodal para atender os pacientes que entram em contato com as unidades básicas de saúde, seja por telefone ou por via online pelo nosso website. Nós queremos que essa prática seja a mais inclusiva possível. Elas preenchem um formulário para sua consulta online, um questionário básico. Então, a equipe, se o atendimento atende certos critérios, a gente encoraja o cliente, o paciente, a falar do seu histórico e que é apresentado de uma maneira bastante rápida e a resposta é dada pelo canal apropriado. Então, do ponto de vista do profissional de saúde, nós temos uma otimização do tempo do profissional no seu atendimento. Para as enfermeiras e outros profissionais, isso também é muito positivo. Essa triagem é feita rapidamente e o atendimento também é muito ágil e permitindo uma resposta bastante rápida. E é muito importante priorizar o atendimento baseado nas necessidades. Então, temos, é claro, passamos do método de atendimento por ordem de chegada para um atendimento onde a prioridade é dada aos pacientes que mais necessitam. Isso também significa que a flexibilidade para os profissionais é muito maior para realizar esses atendimentos. Então, o pedido pode ser concluído através de uma mensagem de texto, por uma consulta por vídeo ou por uma consulta por telefone. E, finalmente, se for realmente necessário fazer um atendimento presencial, para um exame presencial físico, aí então se realiza uma consulta presencial. São os diversos canais que temos disponíveis. E o retorno que obtivemos dos pacientes e das unidades de saúde foi muito bom. Que a maior parte das unidades gostaria de manter o atendimento à distância em combinação com o atendimento presencial. Não existe uma solução final para todos os pacientes, é uma decisão que é feita caso a caso. E isso é um feedback que foi verificado, esses são dados dos pacientes que visitam as unidades básicas de saúde todos os anos. E a nossa pesquisa demonstrou, basicamente, que os pacientes estão dispostos a ter consultas online, se oferecidas pela sua unidade básica de saúde, e acham que foram ouvidos, foram tratados com cuidado e com o tempo suficiente nas suas consultas, um nível de aceitação superior a 80%. Mais dados. Nós tivemos um número de consultas online a nível nacional, que aumentou, obviamente, muito.
as consultas por vídeo estão disponíveis em mais de 99% das nossas unidades e por telefone em 97% das unidades. Nós tivemos um aumento de 500 mil consultas online por semana, ou seja, um aumento de 2 milhões por mês. Muito interessante aqui nas consultas por vídeo, no início da pandemia, nós tínhamos 100, 110 mil consultas por semana, e isso caiu gradualmente até chegamos ao patamar de 35 mil consultas por semana. Acho que a consulta por vídeo ela é mais direcionada e há também uma linha tênue entre querer fazer um diagnóstico mais preciso e ter a sensibilidade da situação dos pacientes. Então, a consulta presencial ainda é muito usada. Acho que isso tem que ser considerado quando comparamos os dados entre consultas presenciais e por vídeo. E quais são as lições aprendidas com a Covid-19? Essa mudança rápida para as consultas e triagens via digital foi um desafio, foi uma coisa repentina, todo mundo tinha que adotar isso em pouco tempo e tivemos que superar a resistência dos profissionais que existiam anteriormente. Mas aprendemos que os profissionais puderam trabalhar de maneira colaborativa, integrando diferentes sistemas. E há uma percepção de risco compartilhado e de compartilhamento também do conhecimento. E isso é muito importante, porque existe uma certa ameaça com a inovação. É claro que, com a pandemia, essa rede de compartilhamento de conhecimento aumentou exponencialmente de uma hora para outra. E também podemos atender um público muito maior com essas redes de conhecimentos. Então, essa partilha e aprendizado foi muito intensificado. Também tivemos uma estratégia nacional muito clara, com expectativas e objetivos claros. E isso afetou nosso modo de trabalho. Os sistemas de aquisições foram agilizados e enxugados. Tivemos fornecedores muito responsivos. E isso foi muito importante, porque foi um desafio que foi superado pelo sistema como um todo. E isso foi muito comunicado, que era um desafio a ser superado por todo o sistema. E pessoas de todos os sistemas e também do lado dos fornecedores, era importante que todos trabalhassem juntos para superá-lo. Então, os fornecedores trabalharam de maneira muito próxima com as unidades básicas de saúde e conseguiram fornecer rapidamente soluções às necessidades de cada unidade. E isso foi coordenado em nível federal. E também há um foco no bem-estar e no trabalho em equipe dos nossos profissionais. Então, isso foi crucial para a sustentabilidade da nossa resposta e precisamos manter essa adaptação, essas mudanças no futuro. Nós tivemos um feedback constante ao longo de todo o processo, o que foi importante para manter essa resposta eficaz. Nós também tivemos um feedback constante no nível do gerenciamento, toda a burocracia, todo o compartilhamento de dados era analisado e constantemente atualizado para beneficiar a troca de informações entre diferentes organizações.
em todas as tarefas administrativas adicionais que as unidades tiveram que lidar, precisavam ser muito ágeis para poder superar esse desafio. Nós encorajamos também a criatividade e a colaboração entre as unidades. Nós tivemos umas grandes mudanças a nível local também. Aqui temos dados para o número de consultas online por região. O que é importante é que nós tivemos que, desde o início, nos concentrarmos na adoção da modalidade digital e tivemos que trabalhar de forma interativa para avaliar e adaptar todos os nossos sistemas. Os principais desafios que nós ouvimos foram a questão de usar os sistemas, ter mais suporte para entender como trabalhar com essas consultas por vídeos, e também eles querem entender essa necessidade de ser um sistema prático e que tenham cuidado com os dados, suporte à comunicação, e precisa ser flexível. Nós temos variações nas infraestruturas de TI para que também haja uma integração, então precisamos melhorar em alguns âmbitos e precisamos ter suporte para a parte da infraestrutura que não teve tanto investimento. Precisamos também melhorar a acessibilidade e a facilidade de uso dos sistemas. Principalmente com os pacientes, nós precisamos ter certeza que eles tenham acesso aos sistemas de uma maneira fácil. E precisamos também trabalhar em redes quando tomam-se decisões de licitação locais. Então, para fazer, por exemplo, compras em grupo. E há uma necessidade que haja uma liderança na atenção básica também. Então, como vamos continuar com esse progresso que foi feito? Estamos melhorando o processo de licitação e compras públicas e temos agora vários marcos nos quais os produtos de TI são validados, então estamos tentando consolidar, estamos reforçando os padrões e horizontalizando os processos de compra. Temos uma avaliação muito mais clara dos sistemas, principalmente com o pessoal da linha de frente, com os usuários, eles entendem melhor quais são os sistemas, e também estamos tendo diálogos sobre comprar os produtos que precisamos localmente e queremos mecanismos contratuais mais flexíveis. E é difícil, às vezes, você comprar um sistema por um tempo muito longo. Às vezes você quer usar por 2 anos para ter certeza de que é o sistema correto para a nossa necessidade. Isso também melhora a concorrência no mercado. Então, estamos enfocando no desenvolvimento centrado no usuário. Há muito trabalho para continuar integrando os sistemas com o sistema da atenção básica e estamos fazendo uma avaliação nacional com relação à usabilidade desses sistemas e acessibilidade das ferramentas online, principalmente quando temos áreas que estão subrepresentadas e alguns profissionais que não têm acesso ainda a ferramentas digitais de forma mais ampla. Obviamente, estamos trabalhando agora com uma parceria que é direcionada à questão dos dados e das evidências para fomentar inovação, suporte às necessidades locais e, junto com essas redes de líderes na atenção básica, estamos trabalhando de forma colaborativa, visando a melhoria para o usuário. E também queremos coletar dados, evidências, avaliar os sistemas, entender os vários tipos e quanto e com qual frequência são usados
e assim nós sabemos quanto é necessário investir naquele sistema ou substituir por um outro sistema, se for o caso. Entender também a prontidão digital e a personalização do suporte. Estamos criando uma ferramenta chamada Planejador da Jornada de Transformação Digital para enfocarmos nas áreas que agregam mais valor e priorizar também essas áreas de enfoque. E temos também os clínicos com uma visão geral de onde há brechas nos sistemas já existentes e como eles podem planejar os futuros investimentos. E eu falei da questão da implementação contínua e iterativa, e um dos grandes desafios é o engajamento dos pacientes. E isso ficou muito claro a partir das pesquisas com as unidades básicas de saúde, essa questão do engajamento que é muito necessária. Estamos fazendo um programa nacional de treinamento e temos recursos para dar apoio a todos os funcionários, tanto da parte clínica quanto da parte administrativa. E um ponto importante é que as unidades básicas de saúde precisam de suporte de TI que seja prático, que seja fácil, sistemas fáceis de usar, senão a gente acaba voltando para os sistemas tradicionais. Precisamos treinar todo mundo, as questões de navegação, também usar o sistema, isso é muito importante, comunicação e suporte para a inclusão digital, análises de dados, isso é fundamental, principalmente redesenhar o fluxo de trabalho para ter modelos de cuidado eficientes e mais diretrizes com relação à governança e regulação e as responsabilidades, principalmente com relação à segurança da gestão. Queremos incorporar essa cultura na implementação do software. E, para finalizar, precisamos investir em inovação. Tudo isso cria essas fundações que beneficiarão todos a partir da inovação, então esse elemento é muito importante. Então precisamos ter modelos colaborativos de cuidados de saúde e temos agora o desenvolvimento de centros virtuais que chamam-se Virtual Hubs, onde os clínicos podem se reunir, entender qual é a demanda, uma integração desse cuidado da atenção básica e podemos também trabalhar com paramédicos, farmacêuticos, outros praticantes de saúde. Nós temos todas as informações compiladas para tentar englobar toda a economia da saúde e também queremos ter vias de cuidado dentro dos serviços comunitários, integrados com os serviços mais amplos, principalmente integrando a questão das farmácias, de todos os pontos usados pelo usuário, pelo paciente, não só por nós. E estamos redesenhando essas vias de condições de longo prazo para que sejam digitalizadas com relação ao cuidado e ter mais ferramentas para diagnóstico e, por exemplo, tendo alguns testes que podem ser usados pelo smartphone, pelo paciente, enviar resultados pelo smartphone também. E, obviamente, a tecnologia é importante, mas a questão é incorporar a tecnologia, porque a gente sabe que depois de um mês, muitos pacientes acabam parando de usar um aplicativo. Então, você precisa ter monitoramento, suporte, uma estratificação de risco. Tivemos bons exemplos com algumas alas virtuais de Covid, enquanto estávamos utilizando um aplicativo que monitorava os primeiros sinais da doença junto à comunidade. Então, a gente precisa incorporar isso na população como um todo, mais com ferramentas de suporte, para realmente ter uma implementação mais eficiente que leve à inclusão digital e tentar conseguir os melhores resultados. Por fim, se quiserem mais informações sobre alguns pontos mais
práticos, estamos publicando um artigo no British Medical Journal sobre essa questão de como nós incorporamos as consultas online e também como podemos garantir a eficácia e algumas dicas principais. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Vinal. Foi uma apresentação realmente. Foi uma apresentação realmente muito interessante para nós brasileiros, que estamos exatamente no momento onde temos muitas dessas discussões que a senhora nos apresentou, mas, sinceramente, acho que ainda precisamos aprender bastante com aquilo que a senhora nos colocou, e tem aspectos muito enriquecedores na pesquisa que a senhora nos apresentou, que a gente vai ter oportunidade depois de comentar, principalmente o Dr. Rubens Belfort. Eu queria agora, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agora passar a palavra ao Dr. Loy Lobo, que é presidente do Conselho de Saúde Digital da Real Sociedade de Medicina. Dr. Loy, muito obrigado, bem-vindo. O palco é seu. Thank you very much. Muito obrigado. Agradeço novamente aos organizadores pelo convite de hoje. Bom dia a todos. Eu trabalho com telesaúde e telemedicina há 20 anos e fui um dos pioneiros do monitoramento por telesaúde, dando suporte a pacientes no Reino Unido, e quando eu lancei o serviço para dar apoio a pessoas com diabetes. E desde então eu trabalhei muito no nível de políticas e quero compartilhar com vocês não somente as mudanças ocorridas durante a pandemia, mas quero refletir nos últimos 20 anos de trabalho, quais foram as principais lições e compartilhar com vocês esses pontos. Talvez tenham tido experiências semelhantes e fiquem imaginando por que é tão difícil implementar uma telesaúde, a telemedicina. A doutora Minal já compartilhou alguns pontos, mas eu quero agregar algumas outras lições aprendidas aqui. E a primeira pergunta é a seguinte: será que a pandemia mudou alguma coisa? Eu quero explorar isso por alguns minutos, essa questão comportamental. Então, vamos refletir no que aconteceu conosco. Quando a primeira onda chegou ou diminuiu em seguida, as pessoas voltaram para o mesmo comportamento. E viram aqui essas cenas no Brasil, isso aconteceu no Reino Unido também. Depois que a pressão baixou, as pessoas voltam ao mesmo comportamento de antes. E há uma probabilidade de que, com essas mudanças da telemedicina, talvez haja uma volta ao comportamento normal quando a pressão acabar. Então, observamos isso nos dados coletados nos Estados Unidos e dados que a doutora Minal mostrou para vocês. E aqui neste gráfico, assim que iniciou-se a pandemia nos Estados Unidos, começaram com essas consultas. Mas depois de um certo tempo, a disponibilidade do EPI significou que eles poderiam voltar a ver os pacientes presencialmente. A partir daí, a telemedicina começou a cair de novo. Então, eu acredito que esse comportamento vai ocorrer durante a pandemia, quando houver essa queda no número de visitas de telemedicina. A tecnologia existe há muitos anos. No Reino Unido, o NHS comprou a capacidade de fazer consultas com segurança desde 2007. Eles pagaram por isso, mas eles nunca usavam raramente. E teve que haver a pandemia para as pessoas começarem a usar esses serviços que já estavam disponíveis há 15 anos.
Vamos pausar um pouquinho para pensar nos benefícios da saúde digital, da telesaúde. Se for feito bem, os médicos podem ver mais pacientes e nos consultórios podem ganhar mais dinheiro até. Podem gastar menos tempo com a administração, com documentos e com a inteligência artificial e suporte, podem cometer menos erros. E também podem ter até proteções médico-jurídicas melhores, porque você consegue rastrear tudo que você fez e se houver algum processo, você pode levar evidências mostrando que você ofereceu o melhor cuidado possível. E, obviamente, são coisas que acontecem, todo ser humano é diferente e às vezes temos resultados adversos, isso é normal. E para os pacientes também. Ao usar as tecnologias digitais, os pacientes têm acesso à orientação, a cuidado, independentemente do país. E isso acontece em países grandes como o Brasil, porque você tem muitos cidadãos que não moram nos grandes centros urbanos e às vezes não têm acesso a especialistas, e isso significa que eles esperam menos tempo para ver o médico, tem que viajar distâncias menores, o custo pode até ser mais baixo, mas eu coloquei um ponto de interrogação, porque alguns serviços são vistos como serviço premium ou VIP, e aí eles custam mais pela conveniência. Então, depende do desenho do serviço. Podemos ter uma experiência mais positiva ou menos positiva. E eu queria colocar aqui para vocês que temos desafios para a adoção da saúde digital. Por exemplo, isso poderia ter acontecido 20 anos atrás, se outros setores tivessem contribuído. Por exemplo, se você vê entretenimento, varejo, finanças, já há ferramentas digitais, mas por que na saúde isso não aconteceu? Eu diria que temos a questão do reembolso, o pagamento pela saúde digital. Em muitos países não se sabe quem paga por esse serviço e isso precisa ser resolvido nessa situação. E sem resolver esse problema do reembolso, não tem como a gente perguntar realmente por que que isso não funcionou. E temos também a outra questão: quem paga por isso, por esse benefício? Porque muitas vezes temos pessoas que se beneficiam e as pessoas perguntam, mas por que que eu tenho que pagar? Porque tem outras pessoas se beneficiando por isso. Por que só eu, ou meu centro, ou minha unidade básica tem que pagar por isso? E aí temos também a fragmentação. Muitos médicos, muitos pacientes e temos pequenas empresas que oferecem soluções variadas. E aí é difícil escolher. E muitas vezes eles ficam paralisados, eles não sabem o que fazer. E a adoção, às vezes, fica parada por conta disso. E isso pode ser resolvido no nível local. Nós temos alguns estudos de casos interessantes de adoção. Nós temos algumas instituições no Brasil com quem vocês podem conversar e também no Reino Unido para ver se seria interessante de adotar na sua realidade. De início, gostaria de falar da transformação das realidades médicas na educação médica. Nós temos aqui um exemplo de um cirurgião no Reino Unido que transmite as suas cirurgias com câmeras de 360 graus e recebe as perguntas de seus alunos e responde num quadro transparente na sala. E isso é muito interessante. Se vocês imaginam que normalmente uma sala de cirurgia tradicional tem 6 ou talvez 8 estudantes que podem participar de uma cirurgia, mas numa transmissão, usando uma realidade aumentada, você tem um alcance muito maior.
você tem mais estudantes, mais alunos que podem se beneficiar dessa prática, dessas novas técnicas. E isso é um grande avanço para o treinamento de cirurgiões. Você pode aumentar muito os números de treinamento de cirurgiões através dessa plataforma. Há uma outra iniciativa desenvolvida por uma empresa chamada Touch Surgery. Eles estão oferecendo plataformas de educação em telefone celular e tablet. Você pode fazer um download de treinamentos através de simulações. Há mais de 200 simulações disponíveis em 17 especialidades. E é um aplicativo gratuito. E você pode fazer esse treinamento no seu iPad, se você quiser. É claro que não é a mesma coisa de treinar em um paciente real ou em um cadáver, mas é uma excelente ferramenta de treinamento para alunos e também é muito acessível, está disponível gratuitamente para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Como é que eles ganham dinheiro nessa empresa? Recentemente, eles foram eles vão começar a usar essas simulações para dar feedback aos cirurgiões que usam as simulações para treino e cobram dando esse feedback de como melhorar sua técnica. E isso vai ser usado também para treinar e desenvolver cirurgiões robóticos. Então, esse é o modelo de negócios dessa empresa. Temos também a terapêutica digital. Temos o caso do Sleepio, que é um programa de melhoria da qualidade do sono. Pessoas que estão estressadas, que não conseguem dormir muito bem e querem melhorar esse aspecto de saúde, podem usar esse programa para melhorar a sua saúde de modo geral, com um melhor padrão de sono. Eles podem usar isso no seu telefone, em casa, e isso se integra com outros dispositivos, com wearables, e isso é uma terapêutica muito positiva. Você tem um avatar de um professor dentro do aplicativo que dá conselhos de como você pode melhorar o seu sono. E o grande benefício é que você não precisa ir a uma clínica do sono. Você usa de casa e isso se adapta à sua vida. Outro exemplo de terapêutica via digital é o Concept Health. Eu tenho que fazer um disclaimer, um aviso. Eu tenho trabalhado com ele já há muitos anos. E o que eles oferecem são exercícios de reabilitação usando realidade virtual para pessoas com condições pulmonares. Então, as nossas pesquisas mostram que a prática de certos exercícios melhora a qualidade de vida desses pacientes. E vocês podem usar esse headset de realidade virtual e não é necessário que o paciente se desloque até uma clínica para fazer os exercícios. A gente entrega o dispositivo na casa do paciente, eles seguem as instruções dadas pelo próprio dispositivo de realidade virtual e nós temos uma supervisão remota contínua que avalia e assiste os pacientes, e isso é disponibilizado atualmente no Reino Unido. O NHS também tem feito um excelente trabalho. Tem uma biblioteca de aplicativos do NHS, que são aplicativos móveis de telefone, de tablet, que podem ajudar os pacientes. São aplicativos considerados adequados para o uso de pacientes do NHS. E o NHS tem uma série de recomendações sobre como usar e em que caso utilizar cada um desses apps. Você pode ir para esse endereço e ver quais são os aplicativos que estão disponíveis no site. Há também fatores que facilitam a adoção de novas tecnologias. Claro que isso não acontece automaticamente. A doutora Menal demonstrou tudo o que é necessário fazer do ponto de vista burocrático, administrativo, para assegurar que as novas tecnologias sejam adotadas no sistema de saúde.
A infraestrutura, claro que é muito importante no atendimento à saúde. Precisamos de uma infraestrutura robusta de dados, que temos a questão de proprietária, de como esses dados são compartilhados e quais são os sistemas utilizados. Você precisa fazer tudo dar certo no nível nacional e assim consegue desencadear a inovação no país inteiro para durar para as próximas gerações. Em vista da nossa colaboração com o Brasil, eu procurei alguns dados sobre o Brasil e descobri que nós temos, na verdade, temos números parecidos de número de médicos por 1.000 habitantes nos dois países. Nós sabemos que, frequentemente, muitos dos nossos cidadãos têm dificuldade de acessar um médico da especialidade adequada, isso sem a limitação da consulta por vídeo. As consultas por vídeo e digitais facilitam, claro, mas mesmo assim você ainda precisa de um médico para cada paciente por consulta. Se você usar bem a tecnologia, você consegue aumentar o número de pacientes que cada profissional pode atender. E esse é um grande desafio para a gente atualmente. Não esqueçam que temos aqui os dados para o uso de celular. Aqui temos os usuários de internet por 100 habitantes em cada país e o número de celulares em cada país. Nós temos quase todos os habitantes agora têm celular. Eles estão ficando muito mais baratos e é muito bom que o atendimento celular possa atender mais pessoas e um médico consegue atender um número maior de pacientes. Mesmo em casos que necessitam de hospitalização, a gente consegue fornecer o atendimento muito mais rapidamente com o uso da tecnologia digital. Mas, mesmo assim, para isso, é necessário que vários atores colaborem, ajam em conjunto. Nós temos que o sistema de saúde e o governo tem que proporcionar as regulações e a infraestrutura adequadas para viabilizar isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui estão os meus contatos no slide. Por favor, entrem em contato se vocês tiverem alguma pergunta. Também visitem nosso website. Muito obrigada pela participação de hoje. Dr. Lone, muito obrigado pela sua apresentação. Quero lhe dizer que, principalmente, a sua análise final, onde o senhor coloca que o número de médicos no Brasil e na Inglaterra é muito semelhante e que, no fundo, mesmo para a medicina digital, para teleconsultas, a gente precisa de um médico para um paciente, é bem interessante. Então, muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai ter bastante o que conversar mais para frente. Queria agora introduzir os nossos participantes do Brasil, né? Inicialmente o Dr. Giovanni Serri, que vocês sabem, é o nosso vice-presidente do ICOS, é presidente do Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Giovanni, por favor, fique à vontade. Obrigado, Balestrin. Vou aqui compartilhar minha tela. Espero que vocês estejam vendo. E dizer que... Giovanni não está na apresentação de speaker, está com aquele slide do lado ainda. Espera um pouquinho, então. Um minuto. Não está ruim, mas como eu sei que você é perfeccionista... É só ir em exibir configurações e mudar. É isso. Perfeito. E agora? Perfeito. Muito bom. O que eu comentava a pandemia transformou, né, as nossas relações, né, as relações da instituição de saúde com os pacientes, né? Então, a crise sanitária, né, que tantos problemas
trouxe para o sistema de saúde, né, e para a população, e dentro das questões econômicas, teve como benefício, né, acelerar alguns processos que vinham lentamente, né, avançando, e que durante a pandemia tiveram uma escalabilidade maior, como é a questão da saúde digital. Então, nós aproveitamos, né, esse momento, né, onde diversas iniciativas de saúde digital foram incorporadas dentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para, através do InovaHC, né, que é o sistema de inovação dentro do nosso complexo, pudesse colocar um grande esforço para transformar a saúde digital num dos novos pilares de desenvolvimento da instituição, ou seja, fazer com que a saúde digital estivesse presente em todos os institutos e no atendimento dos pacientes dentro do Complexo Hospital das Clínicas e dentro das relações que o Hospital das Clínicas tem com a atenção primária. E nesse aspecto nós tivemos apoio, um apoio importante do Prosperity Fund, né, do governo britânico, e da McKinsey, que nos ajudaram a desenhar uma estratégia de transformação digital da instituição, né? E o InovaHC tem justamente esse papel da incorporação, né, de tecnologias que possam ajudar essa relação. Apresentando um pouco o Hospital das Clínicas, né, é um hospital que tem 8 institutos especializados e 2 hospitais auxiliares, num total de 2.500 leitos e 450 de UTI. Né? Tem, nesse complexo, o maior centro de câncer da América Latina e também o maior centro de cardiologia dentro da América Latina. Nós temos um atendimento de 1,5 milhão de consultas de outpatient por ano, né? 2.000 residentes, né, passam pela nossa instituição e produzimos 7,3% do total de artigos científicos brasileiros em saúde e ciências da vida. E aceleramos muito a inovação nesses últimos anos para poder, né, ajudar a transformar e incorporar novas tecnologias, novos recursos dentro do nosso sistema de saúde. Quando nós observamos, né, como a saúde digital pode acelerar a solução de diversos problemas, diversos desafios que nós temos dentro do nosso sistema sanitário, né? Nós identificamos que a saúde digital pode ajudar na promoção da saúde e prevenção de doenças. A saúde digital pode ser fundamental em permitir um acesso melhor às informações do paciente para o paciente, também trazer mais tecnologia no sistema de saúde como um todo, dar mais transparência aos atendimentos e aumentar os modelos inovativos de assistência no nosso sistema de saúde. Ou seja, saúde digital pode ajudar, né, a acelerar, né, a superação desses grandes desafios que nós temos hoje na saúde no Brasil. Lembramos que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, né, que é o sistema público, né, é inspirado no NHS, ou seja, nós olhamos muito para o modelo britânico e as soluções da Grã-Bretanha, porque foram justamente o sistema britânico foi o nosso inspirador para construir o modelo nacional. O Brasil avançou bastante na questão da saúde digital, mas temos algumas dificuldades. Por exemplo, eu diria que a saúde digital é compreendida, né, como uma importante para poder melhorar o atendimento, mas não incorporada ainda como um instrumento do dia a dia do nosso profissional de saúde. Também é muito importante
melhorar a infraestrutura de IT, né, principalmente em algumas regiões no Brasil, né? E também os profissionais de saúde acham a saúde digital importante, né, a teleconsulta importante, mas não se sentem habilitados para utilizá-la, né? Então, eu digo que nós temos três grandes oportunidades, né, que é fortalecer a visão de saúde digital como solução para as principais prioridades de saúde pública, né? A segunda seria promover um ecossistema de inovação em saúde digital, né, criando justamente um ambiente seguro, né, para escalar essas novas soluções. E, sem dúvida, a questão da capacitação, né, promover habilidades de saúde digital entre profissionais de saúde. E isso passa a ser uma cultura, e nós aqui no nosso complexo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, vamos ter um curso, né, para que todos os residentes que se formem por aqui sejam treinados em saúde digital, ou seja, nós temos que criar uma nova geração de saúde digital entre os alunos da Faculdade de Medicina e os médicos especialistas, para que já entrem com uma cultura de saúde digital sem temor de usar esses recursos no seu dia a dia, no atendimento à saúde. O Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina da USP sempre tiveram à frente na questão da telemedicina no Brasil, né? Desde 1990 foi introduzida a telemedicina e aqui no nosso complexo foi criada a primeira disciplina de telemedicina no país. Então, a telemedicina sempre fez parte da nossa cultura, né? O Covid-19 trouxe esse impacto da necessidade de mudar o estilo de atendimento e diversos institutos, né, nossos implementaram iniciativas de saúde digital. Mas essas iniciativas tiveram um caráter isolado, né, e nós vamos aqui ter a apresentação do professor Carlos Carvalho, que vai mostrar uma dessas iniciativas em treinamento, né, capacitação de profissionais de UTI, que foi muito importante para a disseminação, né, de uma capacitação pelo Estado de São Paulo. Então, nós consideramos essa oportunidade para reforçar e ampliar o uso da saúde digital dentro do nosso complexo e poder exportar esse modelo para a rede de saúde para o resto do país, né? Por isso que nós definimos, né, como oportunidades, né, reposicionar o Hospital das Clínicas como protagonista do ecossistema de saúde digital, acelerar o uso de soluções que alavanquem, né, a saúde digital, que possam transformar o atendimento do paciente no Sistema Único de Saúde, promovendo a inovação na saúde digital e incorporando, né, soluções que vão desde o monitoramento do paciente à distância e aplicativos construídos dentro do nosso ecossistema. E também estabelecer diretrizes para expandir o uso de saúde digital na rede do Sistema Único de Saúde nosso. A ideia é construir, né, e como essa iniciativa tem apoio do Ministério da Saúde, construir um modelo de saúde digital que possa ser replicável, né? O Hospital das Clínicas oferece, né, oportunidades de inovação e impacto em escala nacional em 3 áreas que nós consideramos prioritárias, né? Somos um centro ideal, né, para testar, né, novas soluções inovadoras para a saúde digital. Podemos ajudar a definir tendências em saúde digital e inovação e também já temos tradição, né, de ser um dos maiores parceiros no desenho de políticas de saúde pública no Brasil. Então, acho que esses 3 fatores, né, podem ajudar, né, a mudar essa cultura e transformar, né, a saúde pública no Brasil num grande campo, né, de saúde digital,
podendo reduzir, né, as desigualdades e ampliar, né, o acesso da população a uma saúde de qualidade. Esse é um exemplo, né, de como nós estamos construindo esse nosso framework, né, onde buscamos uma jornada do paciente que seja fácil, completa e acessível, né? Desde os sintomas, né, a utilização de inteligência artificial para ajudar, né, a escolher, né, o caminho do paciente, né, a especialidade onde ele deveria ser atendido, né, a realização de teleconsultas, prescrição eletrônica, contato com a farmácia, a questão do pagamento, né? E principalmente a questão de orientar o paciente em relação à sua doença, podendo acompanhar esse tratamento, acompanhar a medicação, monitorá-lo à distância e, se necessário, conduzi-lo à atenção primária ou reconduzi-lo a uma consulta com um especialista, né? Então, esse framework é muito importante para poder desenhar essa jornada do paciente dentro do complexo de todas as clínicas e depois que isso possa ser replicado a nível nacional. Nós identificamos, né, que o Hospital das Clínicas tem um grande potencial para ser o parceiro-chave para a transformação sistêmica em saúde, né? E, então, nós podemos criar casos de sucesso que promovam a ampla adoção de soluções digitais de saúde em todos os níveis de atenção, né? Acelerar a implementação de iniciativas de saúde digital, né? E promover uma coalizão de parceiros ou trazer outras organizações, empresas que tenham interesse de ajudar o desenvolvimento, né, de saúde digital, incluindo, né, e com um foco importante na atenção primária, que é a porta de entrada e onde nós precisamos realmente investir recursos para poder melhorar o acesso à saúde, principalmente em áreas remotas do país. Esse é o nosso ecossistema. Nosso ecossistema de inovação envolve a academia, o governo, a sociedade civil, né, aceleradoras, incubadoras e empresas, né? E é muito importante envolver todo esse ecossistema na questão da saúde digital, né? Nós consideramos a saúde digital uma prioridade, né, para o desenvolvimento da saúde e por isso que todo o ecossistema tem que se voltar, né, na busca de soluções digitais para melhorar a jornada do paciente. Quando nós olhamos, né, ou buscamos, né, definir, né, o que nós esperamos como impacto, né, nessas soluções de saúde digital escaláveis, né, para todo o país, né? A ideia é criar uma referência no sistema público de saúde, né, que tenha impacto nacional, né? Melhorar a experiência do paciente do SUS, e essa é uma questão central. Nós temos que facilitar a jornada do paciente, né, reduzindo a hospitalização e utilizando mais tecnologia, criar fontes de eficiência para o Hospital das Clínicas e replicar esses ganhos no sistema público de saúde e identificar oportunidades de aplicação de saúde digital na atenção primária, né, gerando ganhos para o paciente e para o sistema, né, principalmente voltados à eficiência, aumento da eficiência. Nós definimos 3 pilares, né, que refletem a relevância da estratégia tanto no hospital como em todo o sistema público, né? Dentro do Hospital das Clínicas, melhorar a experiência do paciente, né? Aumentar a resolutividade e expandir os serviços aos pacientes. Dentro da rede pública de saúde, aumentar a capacidade da rede de saúde através da prestação de serviços contínuos, né, usando ferramentas digitais, em particular na atenção primária,
e criando soluções inovadoras, preparando a força de trabalho de saúde digital, ou seja, criar a cultura de saúde digital nos profissionais de saúde para que isso passe a ser um instrumento de uso diário, né? E não apenas uma tecnologia a mais, né? A cultura tem que implementar, né, a saúde digital como algo do dia a dia, né? Então, justamente, é muito importante criar a capacidade institucional e implementar serviços inovadores no sistema público de saúde, e olhando sempre a questão da atenção primária. Quando nós olhamos, né, avaliamos todo esse desenho, né, do nosso plano de saúde digital, nós destacamos 20 iniciativas, né? Entre essas iniciativas, eu ressaltaria, né, a importância da teleconsulta, né, nos segmentos de diferentes especialidades, né, a telereabilitação, né, o apoio terapêutico no cuidado prolongado com uso de realidade virtual, né, e a criação de unidade de melhoria da experiência do paciente dentro do Hospital das Clínicas e dentro da rede pública como um todo, né? A segunda opinião médica, né? A teleconsultoria em diferentes especialidades, a teleregulação de casos de urgência e emergência, algo que a telesaúde pode ajudar muito, né? Isso tem sido um dos grandes problemas, né, em relação à agilidade de poder atender os casos de emergência. E o telemonitoramento de pacientes crônicos, né, a utilização da inteligência artificial, né, o treinamento e capacitação em UTIs, a capacitação em telemedicina e pilotos para atenção primária digital e telemonitoramento de pacientes crônicos. Então, aqui eu deixo o exemplo de algumas das iniciativas divididas nos 3 pilares que nós consideramos fundamentais para a grande ampliação e a utilização a nível nacional de saúde digital. Muitas dessas iniciativas já estão em curso para depois podermos criarmos um modelo que possa ser replicável. Então, eu agradeço muito a atenção. Eu acho que essa transformação, né, essa incorporação rápida da saúde digital pode ser acelerada em razão da pandemia e esperamos que seja um legado positivo de toda essa crise sanitária que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Muito obrigado. Doutor Giovanni, muito obrigado pela sua apresentação. E realmente o InovaHC ele tem um papel fundamental dentro desse, como o senhor colocou, legado, né, da pandemia, pelo menos nessa área para todos nós. Vamos para a nossa 4ª apresentação, por favor. Dr. Carlos Carvalho, que é professor titular de pneumologia, responsável pela UTI respiratória do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, e, como eu disse também, hoje faz parte lá do Comitê de Contingência, né, do Governo do Estado de São Paulo. Por favor, doutor Carlos, muito obrigado, bem-vindo, o palco é seu. Obrigado, Borecim. Eu vou compartilhar a minha tela. Está adequado ou eu preciso mudar? Está muito boa. Tá bom, tá bom. Eu vou começar contando um pouquinho da história. Essa foto o Giovanni já mostrou, é do nosso complexo aqui do HC, né? Todos os institutos que compõem o HC. E, na realidade, nós vivemos um problema menor, mas semelhante ao atual, que foi a crise do influenza H1N1 em 2009. Na época, eu já chefiava a UTI respiratória do Hospital das Clínicas e nós sentimos um grande problema
para assistência desses pacientes, não só no nosso hospital, como percebemos a grande dificuldade na rede pública. Então, desde aquela época, nós começamos a estudar uma forma de termos uma rede de UTIs para casos respiratórios graves e aprendemos com experiências de outros países, principalmente com a experiência do Reino Unido, que na crise do H1N1, eles tiveram uma central que cuidava desses pacientes. Então, baseado na expertise do nosso grupo, o nosso grupo desenvolveu e publicou, no final dos anos 90, um estudo que mudou a ventilação mecânica no mundo todo, porque com a geração de uma estratégia protetora para insuficiência respiratória grave, nós mostramos que seria possível quase dobrar a sobrevida dos pacientes sem utilizar medicamento nenhum, só ajustando o ventilador. E isso foi considerado pela American Thoracic Society, a sociedade mais importante na área da medicina respiratória, o evento mais marcante que mudou a área respiratória da medicina no ano de 94. Naquela época, então, nós trabalhávamos com um grupo basicamente só brasileiro. A partir daí, desse estudo, nós fizemos uma série de pesquisas conjuntas e continuamos estudando as técnicas de ventilação mecânica e continuamos contribuindo com esse desenvolvimento. Bom, e a ideia de, então, criar-se uma rede de UTIs para casos respiratórios graves, ela foi apresentada para a Secretaria da Saúde e os primeiros passos foram dados, que foi a criação de uma UTI, de uma unidade para tratamento de casos respiratórios, que seria a UTI líder, que disseminaria essa informação. Mas isso veio evoluindo de uma maneira bastante lenta, até que veio o grande problema das infecções pulmonares causadas pelo SARS-CoV-2, que hoje ainda é um problema mundial. Então, com esse problema, nós resolvemos montar uma linha de cuidados, isso em março do ano passado, uma linha de cuidados desde o indivíduo estando em casa, quando ele procura um atendimento numa rede básica, a partir daí ele pode voltar para casa ou ele pode ser admitido, ele é registrado numa rede de regulação e ele, se não for um caso muito grave, ele é atendido num hospital e se ele ficar mais grave, ele vai para a UTI, ou se ele já estiver grave desde o início, ele vem para a UTI. E a partir daqui, ele vai, se ele for a óbito, ele seria submetido a uma estratégia que é uma autópsia minimamente invasiva, e cerca de 150 autópsias já foram realizadas no nosso serviço de anatomia patológica, e aqueles que se recuperarem iriam para um segmento ambulatorial de 6 a 12 meses. Ou seja, a nossa jornada, a nossa linha de cuidados com o paciente vai desde o momento que ele estava em casa e começam os sintomas, até o momento que ele volta para casa e ele precisa ser acompanhado para diagnóstico de eventuais sequelas ou entrar num programa de reabilitação. Então, nós desenvolvemos protocolos de avaliação e de tratamento em cada uma dessas fases. E para realizar adequadamente o atendimento de UTI, não só nos nossos leitos, no nosso hospital, nós utilizamos a telemedicina para nos conectar com outros hospitais da rede pública de São Paulo. Assim como hoje, no atendimento ambulatorial, nós estamos completando o atendimento de 6 meses pós-internação hospitalar dos indivíduos que estiveram internados no Hospital das Clínicas no primeiro semestre do ano passado, nós utilizamos a telemedicina para fazer esse contato com o paciente e aplicar uma série de questionários que indicam a condição de vida dessas pessoas e convocamos aqueles que são necessários voltar ao hospital para fazer exames. Então, o atendimento por tele tem sido feito nessa fase da UTI,
ou nessa fase sequencial. Então, aqui é uma nossa base aqui, que fica no INCOR, no Hospital das Clínicas, e essa é a base num outro hospital. É uma base que é montada relativamente barato, ela custa aí cerca de $1.000, nós conseguimos montar uma base como essa no INCOR, assim como nos hospitais da rede pública. Para isso, desenvolvemos uma plataforma que conecta o hospital na ponta com o nosso hospital aqui, e nesses praticamente 11 meses já fizemos mais de 7.700 atendimentos, cuidando de mais de 1.000 pacientes nesses hospitais que estão fazendo parte da rede pública. Para fazer esse atendimento que nós realizamos aqui na nossa base no Hospital das Clínicas, aqui no INCOR, que é um dos institutos do HC, nós temos uma primeira fase de capacitação. Então, desenvolvemos um protocolo de assistência e capacitamos a equipe multiprofissional, os nossos médicos, enfermeiros e terapeutas respiratórios, nossos fisioterapeutas, na aplicação desse protocolo que foi validado para sem desconforto respiratório, que é o tipo de insuficiência respiratória que esses pacientes com a Covid-19 desenvolvem, de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais e utilizando aquelas estratégias protetoras que desenvolvemos no final do século passado, que foi, então, aplicada também aqui na Covid-19. Para fazer essa capacitação, nós montamos um curso que tem algumas aulas em EAD, em ensino à distância, que fica numa plataforma na Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas e fica também numa plataforma da Secretaria do Estado da Saúde, aberta, gratuita, onde tem, além da apresentação do protocolo, tem uma série de tutoriais que ensinam os indivíduos desde a lavagem de mão, como se paramentar para cuidar de um paciente com a Covid-19, até técnicas de intubação rápida, como colocar, como conectar o paciente no ventilador, como fazer ajuste das pressões e dos volumes nesse respirador, como uma técnica que é colocar o paciente respirando de barriga para baixo, em posição prona. Tudo isso é ensinado e isso fica tudo nessas plataformas. Até aqui o início de fevereiro, nós temos mais de 120 mil visualizações desse protocolo de atendimento. E mais de 3 mil pacientes fizeram um curso de capacitação na Secretaria da Saúde. Então, nós baseamos esse treinamento em 3 capacitações online e aqui está algum dos exemplos, aqui uma nossa médica ensinando a colocar o paciente, como conecta, como liga um paciente com Covid-19 na ventilação mecânica. Introduzimos, fazemos tutoriais de como são medidas as variações de pressão e as variações de volume para podermos fazer o melhor ajuste do paciente em ventilação mecânica. A nossa equipe de enfermagem orienta como fazemos o treinamento para, com toda a segurança, colocar esse paciente em posição prona. Então, hoje nós temos um curso que é uma média horária de 10 horas, que faz a capacitação tanto para médicos como para fisioterapeutas e terapeutas respiratórios e para enfermeiros. Esse curso, então é modular, a pessoa faz o curso, ela responde ao final de cada tema, ela responde a uma prova, e se ela for sendo graduada nesse curso, passando nessa prova, ela recebe um certificado de que ela foi aprovada no curso oferecido pelo Hospital das Clínicas, como a chancela do Hospital das Clínicas. Isso, então, já formou um número bastante grande de médicos, enfermeiras e fisioterapeutas e terapeutas respiratórios através da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e o NPS médio, que avalia se esses profissionais recomendariam, se eles gostaram do curso que eles fizeram. Estamos com nota praticamente máxima em todos os quesitos aí.
para apoiar essa disseminação desse conhecimento, nós disponibilizamos esse protocolo tanto para a plataforma Android como para a plataforma iOS, num aplicativo que ensina desde a ventilação não invasiva. Esse aplicativo inicialmente era em português, agora ele também já está disponibilizado em inglês e mais de 12 mil downloads já foram feitos. Essa experiência nós publicamos em jornais de circulação internacional e, mais recentemente, publicamos essa experiência da implantação da telemedicina também no Jornal Brasileiro de Pneumologia, também, que é um jornal que tem um fator de impacto bom, fator de impacto alto. E nós mostramos que os primeiros praticamente 400 pacientes que foram atendidos por telemedicina, depois da capacitação das equipes, eles tiveram uma evolução. À medida que aumentamos o número de casos atendidos, foi reduzindo a mortalidade desses pacientes. E eles ficaram, nesses primeiros dias, em estratégia protetora, mostrando que a telemedicina ela consegue cumprir o seu papel também no atendimento de pacientes graves. Então, esse é um exemplo de como temos trabalhado aqui através do InovaHC, através da saúde digital. Obrigado pela atenção de todos. Doutor Carlos, muito obrigado. Foi exatamente a apresentação prática de tudo aquilo que o doutor Giovanni colocou e que vocês fizeram com muita maestria. Tá? Muito obrigado. Vamos agora prosseguir para a nossa segunda fase. Eu imediatamente, já que nós estamos aqui, temos 5 minutos, né? Claro que eu vou pedir um waiver aí para vocês, para a gente ficar um tempinho mais, mas eu gostaria muito de ouvir as palavras e os comentários do Dr. Rubens Belfort, que já conheço há muitos anos, né? Já tenho a oportunidade de tê-lo como um dos meus ídolos na medicina, Dr. Rubens, e hoje é o nosso presidente da Academia Nacional de Medicina, que está fazendo um trabalho extraordinário, seja do seu ponto de vista de atividade científica, de posicionamento, de visão estratégica. É muito orgulho para nós, médicos brasileiros, termos o senhor como presidente da nossa academia. Por favor, muito obrigado. Muito obrigado, meu querido amigo Balestrin, e obrigado pelos elogios que decorrem da amizade. Eu agora tenho, primeiro, um grande desafio. Eu queria falar rápido para usar melhor o tempo, mas se eu falar muito rápido, a tradução vai ficar ruim. Então, vou falar não tão rápido quanto eu provavelmente vou precisar, mas tem alguns pontos importantes. Primeiro, agradecer muito o convite, transmitido para mim pelo meu confrade, o acadêmico Giovanni Cerri, sem dúvida, as maiores lideranças da medicina do Brasil, dentro e fora da universidade, dentro e fora do governo. Segundo, eu vou repetir alguns pontos, alguns comentários, porque todas as palestras anteriores foram brilhantes. De certa maneira, uma completa a outra. Realmente, a ideia de que a Inglaterra é muito importante para o Brasil é fundamental. Nós temos que ter isso claro. Não apenas, como o Cerri falou, porque o nosso Sistema Único de Saúde é baseado bastante na Inglaterra, mas também pelo fato que a Inglaterra deu provas nos últimos anos de conseguir se libertar de algumas amarras que outros países, e principalmente os Estados Unidos, não conseguiram. Os Estados Unidos é um péssimo exemplo e é um ótimo exemplo. Todas as boas coisas que eles têm em medicina contrapõem com algumas coisas muito ruins, inclusive a excessiva mercantilização e a dificuldade de avançar em termos de saúde pública. Sim, a Inglaterra continua sendo um país que a gente tem que prestar atenção, mas a gente precisa sempre tomar cuidado com comparações. Foi comentado aqui o número de médicos por habitante na Inglaterra e no Brasil. Essa é uma das grandes mentiras que eu vejo ainda em estatísticas, mesmo da Organização Mundial de Saúde, porque o número de médico por habitante depende, para dizer se está adequado ou não, de toda a infraestrutura médica. Então, não se pode considerar um médico sem levar em consideração os tecnólogos, os técnicos e todo o medical team que está participando da atividade.
Na minha área, por exemplo, o número de médicos oftalmologistas no Brasil é semelhante proporcionalmente ao dos Estados Unidos ou da Inglaterra, sim, mas nesses países você tem um número enorme, 5 vezes maior de optometristas, opticians exercendo atividade clínica e etc. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Sem dúvida, nós temos um grande desafio em fazer entrar cada vez mais esse aspecto da tele. Mas agora, existem algumas barreiras que precisam ser analisadas. Eu gostaria de, no meu tempo rápido, chamar a atenção para 3. Primeiro, a tecnologia. Sim, ela melhorou muito, mas ela tem que melhorar bem mais, como foi falado também, para ela ficar mais friendly. A tecnologia é muito boa porque a gente usa o telefone, né, na telemedicina, a gente conversa com o paciente, a gente vê a cara do paciente, o paciente vê a nossa cara, mas ela tem que ir além disso com uma efetividade maior. E é difícil a gente conseguir um envolvimento, não apenas dos médicos, mas principalmente quem está na outra ponta em relação a isso. As coisas continuam muito como gadgets, como coisas que existem na internet, aparelhos maravilhosos, mas se colocar isso no dia a dia é complicado. Os chineses estão dando algumas provas interessantes, fazendo quiosques, que vão complementar também a telemedicina, quer dizer, começa-se com uma maneira mais simples, e o paciente tem quiosques perto da casa dele, com os recursos médicos que ele vai e usa, e aí, então, a telemedicina se completa. Quer dizer, a gente precisa avançar em termos de tecnologia. Segundo, o conservadorismo. A medicina é um dos maiores locais de conservadorismo no Brasil, nos Estados Unidos e muitos países do mundo. E conservadorismo frequentemente está... I apologize, the translation is not good, but I have a short time. Mas o conservadorismo é associado ao corporativismo. Parochial interests estão muito fortes no Brasil ainda, levam à questão do dinheiro e, mais ainda, a questão do poder. O médico não quer perder o poder para os outros profissionais não médicos da saúde. Não adianta a gente ter sistemas maravilhosos e colocar na ponta da telemedicina profissionais preparados demais para isso. Nós temos que aprender a usar recursos técnicos, mesmo de grau médio e grau superior, mas que não demorem 10 anos como médico especialista para se formar, para pelo menos iniciar esse relacionamento. Terceiro, a falta de vontade. A falta de vontade, principalmente de órgãos públicos, é enorme. Nós temos no Instituto da Visão mais de 80 mil, agora estamos com quase 100 mil pacientes que nós usamos telemedicina para fazer diagnóstico precoce de retinopatia diabética e evitar a cegueira. Os gestores municipais não querem que nós façamos a detecção dos problemas, porque eles dizem não ter dinheiro para tratar os problemas. E eles não querem que a pressão social aumente. O Covid funcionou porque o Covid aumentou a pressão social. A pressão social aumentou tanto, os hospitais ficaram tão estrangulados, que o próprio Conselho Federal de Medicina fez essa ridícula portaria, dizendo que enquanto durar o Covid, vai se permitir alguma telemedicina. Está quase à vontade que, então, o Covid tem que continuar para sempre, né? É um absurdo. Então, essa pressão é fundamental. Enquanto nós não conseguirmos uma parceria maior dos outros agentes, nós vamos continuar presos à dificuldade da telemedicina avançar, que, aliás, existe na Inglaterra. Eu quero rapidamente dar um grande exemplo. O que aconteceu na Inglaterra anos atrás é que uma grande óptica, que inclusive tinha de Covent Garden e outros lugares importantes do Rio de Janeiro, colocaram um aparelho chamado OCT nas ópticas, um aparelho que no Brasil e em outros lugares do mundo é proibido. Lá não. E o indivíduo entrava para fazer um óculos, ele passava de graça num aparelho, saía um resultado imediatamente que dizia, o senhor tem uma lesão de mácula, o senhor precisa ir urgente ao hospital. O Moorfields Hospitals passou a ter cerca de 800 pacientes a mais por semana que chegavam lá com diagnóstico precisando urgente de auxílio oftalmológico. Isso levou a uma parceria com a Google no DeepMind e o desenvolvimento de um algoritmo apenas para que o hospital pudesse saber aqueles que precisavam ser tratados rapidamente e aqueles que poderiam demorar mais. Então, é um exemplo da pressão social avançando por aí. Para terminar, eu queria lembrar que a telemedicina
está sempre vinculada à teleinformação e à teleeducação. Nós temos que, sim, continuar aumentando a teleinformação para que o paciente informado mude o seu comportamento, é a teleeducação, e isso seja acoplado à telemedicina. Então, as três estão juntas, claro que é o futuro, e muito obrigado pela oportunidade de participar aqui e aprender tanto e ter oportunidade de interagir com vocês. Obrigadíssimo, meu amigo Balestrin, Giovanni Cherry e a todos. Obrigado, senhor Cristiano, pelos seus comentários, sempre muito objetivos, bem claros e sempre focados na nossa realidade. É claro que nós já atingimos o nosso tempo, mas eu não gostaria que nós encerrássemos desta forma. Eu tive a oportunidade de perceber, e vou fazer um comentário muito rápido, que eu acho que o professor Rubens Belfort ele já esgotou aquilo que eu poderia também estar fazendo de comentários, mas me pareceu muito interessante, durante a apresentação do Dr. Loy, que ele disse que, sob o ponto de vista de tudo aquilo que se fazia sobre telemedicina, ela tinha vantagens para os médicos e tinha vantagens para os pacientes. Eu acho que este jogo, né, de sinergias e esse jogo de ganha-ganha é exatamente algo que o Dr. Rubens Belfort colocou, né? Como é que se pode achar que só um lado pode ganhar, né? Todos os lados têm que ganhar dentro desse desenho. E foi exatamente isso que tanto o Dr. Carlos Carvalho quanto o Dr. Giovanni fizeram nas suas apresentações. Mas eu queria fazer uma pergunta muito rápida para o Dr. Loy, que foi feita no chat pelo Dr. Toro. Eu vi que ele respondeu, mas eu gostaria de publicizá-la, para que todos, de alguma forma, compartilhassem, porque a pergunta foi bem interessante e a resposta também. E ele perguntou a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? que é uma coisa que todos nós hoje aqui temos que nos preocupar, né? Principalmente quem lida com informática, quem lida com informações, com Big Data. Então, eu gostaria que o Dr. Loy repetisse exatamente para todos nós como é que o Reino Unido, né, e a medicina digital está se preocupando exatamente com a LGPD. Muito obrigado de antemão. Sure, thank you. Obrigado. Então, todos os serviços digitais aprovados para uso no Reino Unido precisam realizar uma avaliação de impacto de dados. Há um kit de ferramentas que é distribuído para todos os atores da saúde pública. Ele é totalmente gratuito, é baixado da internet, então eles podem fazer a avaliação de impacto e entender se os dados estão seguros. E todos os pacientes dão consentimento para compartilhar os dados com esse serviço. E, às vezes, esse processo de compartilhamento é complexo, é necessário ter um acordo e, às vezes, demora um pouquinho para ter esses acordos implementados. E eu também sugiro que analisem o que está acontecendo na Índia, porque há um programa de saúde digital na Índia e eles querem dar o poder do consentimento para os pacientes. Está bem no início. Contudo, no futuro, se o médico precisar de dados do paciente, eles podem ir no smartphone e ver que o médico quer ter acesso e eles podem dar acesso ali, dar a permissão, a autorização. Isso será o futuro, isso é muito interessante. Muito obrigado. Professor Giovanni, durante a sua apresentação, o senhor nos falou a respeito de um curso, né, que os novos cursos de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, elas iriam aproveitar ou tentar, de alguma forma, aumentar o grau daquilo que nós chamamos de nativo digital. Exatamente porque os jovens médicos, né, assim como os nossos, que já são os nossos filhos, que já são os nossos sobrinhos, né, eles já fazem parte de uma outra geração. Então, todos eles são nativos digitais, aquilo que nós não somos. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena discussão em relação a isso.
Como é que isso está acontecendo dentro do HC, ou dentro da Faculdade de Medicina, e como que o mundo acadêmico pretende levar isso para as outras faculdades de medicina no Brasil como um todo? Então, essa é uma questão muito importante, que é como nós vamos evoluir, né, dentro do ensino da medicina, né, e dos profissionais de saúde como um todo, mas especificamente dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para esta nova geração, né? Nós estabelecemos algumas metas, né? Criar uma cultura de empreendedorismo, né? O que já está bem sedimentada dentro dos nossos estudantes. Uma boa parte dos nossos estudantes quer empreender, né? Quer criar uma empresa, né? Não quer mais ser um médico convencional. O segundo ponto é transmitir, né, as noções de inteligência artificial, como a inteligência artificial pode contribuir para a prática médica, né? Qual que é a importância no sentido de poder transformar, né, o atendimento em saúde. E a terceira é a cultura de saúde digital, né? De como a relação médico-paciente vai se transformar ao longo do tempo e instrumentos digitais vão poder ajudar, né, a poder assistir esse paciente à distância. E num aspecto que é muito importante, né, dentro do Brasil, que é um país continental, melhorar o acesso e atingir regiões remotas, né, que nós sabemos que algumas regiões do Brasil, né, muitas regiões estão desassistidas, né. Isso ajuda a diminuir a desigualdade, né. Então, isso dentro da cultura do estudante de medicina. E para o residente, é um curso até que o Carlos Carvalho está organizando dentro da nossa saúde digital, é que todo residente tenha um módulo de saúde digital, ou seja, que ele aprenda, né, os que não têm um background da faculdade, aprenda a conhecer a saúde digital, os aspectos legais, os recursos tecnológicos, as limitações, também a questão, né, do modelo de pagamento. Então, esses são os passos, né, que nós alguns já estão implementados, outros serão implementados a partir do ano que vem, principalmente a cultura para o residente, e o Hospital das Clínicas sempre foi um exportador de ideias, né? Eu acho que muitas coisas que nós fazemos aqui podem ser replicadas e adotadas em outras instituições, em outras escolas de medicina, assim como nós estamos tentando ajudar o Ministério da Saúde a ter um modelo de saúde digital funcional, Balestrin. Tá bem, muito obrigado. Carlos, já vi que você é um homem aí você é quase que nativo digital, pelo que o Giovanni colocou, né? Eu vi que você... é muito interessante a forma como vocês apresentaram, principalmente porque tudo nasceu de uma iniciativa de vocês dentro do departamento, né? Mas, mais do que isso, vocês também, da mesma forma que a doutora Mina apresentou para nós, vocês foram em busca da tecnologia, e uma tecnologia barata. Lá no Reino Unido, quando ela fez a sua apresentação, ela nos contou que muitos dos médicos, claro, dos general practitioners, não tinham, né, tecnologia, e eles foram financiados. Mas eu vi que vocês também buscaram uma tecnologia barata, né, em torno de $1.000. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa jornada, né, não só da ideia, como de buscar algo que pudesse ser muito objetivo e muito adequado aos pequenos hospitais e serviços brasileiros no Brasil como um todo, que é um grande mérito. Bom, Valecim, obrigado pela pergunta. Na realidade, a tecnologia de informação, a equipe de TI aqui do Hospital das Clínicas, especificamente o grupo de TI aqui do INCOR, procurou uma série de bibliotecas que estavam disponíveis na internet e gratuitas para poder montar essa plataforma de conexão dos dois lados. Então, tem um servidor próprio aqui dentro do INCOR,
onde todas as consultas são gravadas, tanto a consulta equipe médica com equipe médica, e nós já migramos aí dentro desse eixo de saúde digital que o Giovanni colocou, que estamos desenvolvendo aqui na HC, nós já começamos aquelas ações, entre elas, fazer consulta médico-paciente para diminuir as consultas presenciais, assim como começamos consulta tipo segunda opinião. Como o HC tem muita expertise, tem muitos especialistas em diferentes áreas, então nós utilizamos essa plataforma para fazer essa conexão entre médicos e dar uma segunda opinião. Recentemente, a nossa equipe, por exemplo, especializada em cardiopatias congênitas, uma criancinha recém-nascida que na região norte, na cidade de Manaus, ela tinha um problema de uma cardiopatia congênita grave. Então, nós conectamos a equipe de cirurgia cardíaca com a família e com os exames da criança de Manaus, com a nossa base aqui no INCOR. Fizemos, através das imagens, utilizando, por exemplo, na realidade não é por exemplo, utilizando uma impressora digital, construímos o coraçãozinho dessa criança com a cardiopatia congênita e discutimos como fazer a cirurgia aqui nesse exemplo, nessa molde desse coração, e fizemos o treinamento da equipe de Manaus. Então, temos utilizado também para esse tipo de ação, né? Saindo da tele-UTI, estamos caminhando para outras áreas. E essa jornada ela tem sido muito, muito proveitosa e muito rica, porque temos conseguido influenciar bastante uma série de situações críticas, né? Antigamente, por exemplo, o INCOR aqui faz os transplantes de pulmão no Brasil. É o grupo que faz mais transplante de pulmão, junto com o grupo de Porto Alegre. Então, o paciente, às vezes, ele se deslocava de um outro estado para cá para vir fazer a avaliação para transplante. Hoje fazemos a avaliação por tele. Ele não precisa vir até aqui para fazer a avaliação. E muito se resolve à distância numa série de situações. Então, essa plataforma barata possibilita, por termos esse servidor, por anonimizarmos os dados e por ter toda essa interação médico-médico, médico-paciente, equipe daqui, equipe de lá, fica tudo arquivado e guardado num servidor aqui dentro do HC, ou seja, respeitando a LGPD, respeitando a nossa legislação. Muito bom.